Existe um lugar no meio do sertão que o tempo resolveu esquecer. Não tem aeroporto, não tem shopping, não tem sinal de internet. Em boa parte das ruas, o que tem, ainda, são algumas casas velhas de adobe. Uma praça com uma banca de jornal fechou faz 10 anos. E um silêncio que pesa menos, o tipo de silêncio que só acontece quando uma cidade perdeu a maior parte do que um dia a fez viver. Mas tem também algumas pessoas que ficaram, que não foram embora quando os filhos partiram, quando a fábrica fechou, quando o asfalto passou longe. Pessoas que guardam dentro do peito uma versão dessa cidade que ninguém mais vê, uma versão com feira às quartas-feiras, com banda de música na praça aos domingos, com cheiro de carne assada saindo de toda a janela aberta. Essa cidade tem um nome, e esse nome foi importante um dia, não para o Brasil inteiro, não para os livros de história, mas para dezenas de famílias que nasceram, cresceram, amaram e morreram aqui. E isso vale muito mais do que qualquer manchete fica com a gente. Porque antes que a última memória viva se apague, alguém precisava vir aqui e contar essa história. Para entender o que essa cidade é hoje, você precisa primeiro entender o que ela foi. E isso não está em nenhum livro, não está em nenhum arquivo oficial, está na memória dos mais velhos, e é lá que a gente vai buscar. Cidades como essa nasceram do nada, literalmente do nada, no meio do semiárido, onde a terra racha no verão e o vento levanta poeira. Que dura dias, alguém resolveu parar. Talvez fosse um tropeiro que achou água perto de um barreiro. Talvez fosse uma família que fugiu de alguma seca mais cruel ainda, em outro canto do sertão. Talvez fosse só o acaso. Um pedaço de chão que pareceu bom o suficiente para fincar uma estaca e dizer: aqui é onde a gente mora agora. Com o tempo, outros chegaram. Como sempre acontece no interior, quando uma família se instala num lugar, outras famílias vêm atrás. Primos, compadres, vizinhos de outra cidade que ouviram falar que ali a terra era fértil, que ali a água não faltava tanto, que ali o patrão era mais justo, e assim vai. Uma casa vira duas casas viram 10 casas viram um arraial, depois um distrito, depois um dia menos, uma cidade. Com nome, com prefeitura, com escola e com a sensação de que as coisas iam crescer. E cresceram. Por um tempo, cresceram de verdade. Havia uma época em que o comércio dessa cidade girava de verdade. A feira semanal era o coração do lugar. Chegavam pessoas dos sítios ao redor desde a madrugada, com seus animais carregados, com sacos de milho, com queijo feito em casa, com carne seca que tinha sido preparada na semana anterior. O cheiro da feira era um cheiro que quem viveu não esquece nunca mais. Couro, rapadura, coentro, fumaça de lenha e aquele perfume forte do queijo coalho exposto ao sol da manhã. As crianças corriam entre as barracas. Os homens discutiam preço numa linguagem que era quase uma arte. Menos ninguém aceitava o primeiro valor. Ninguém pagava o que era pedido e todo mundo saía satisfeito mesmo assim. As mulheres escolhiam tecido numa loja que ficava na esquina da praça, com o dono atrás do balcão que ele mesmo construiu, medindo metros com uma fita que tinha a marca dos anos de uso. Essa cidade tinha orgulho, tinha identidade. Tinha um time de futebol que jogava contra os times das cidades vizinhas e perdia às vezes, mas nunca sem briga. Tinha uma banda de forró que tocava nas festas juninas e no aniversário da cidade, e que era comandada por um sanfoneiro que aprendeu a tocar sozinho, de ouvido, sem nunca ter pisado numa escola de música. Tinha uma festa de padroeiro que durava 3 dias e que reunia gente de tão longe que alguns dormiam no chão da igreja porque não tinha mais pousada disponível. Tinha história, tinha vida, mas a vida no sertão sempre foi uma negociação difícil com a natureza. E a natureza, aqui, nem sempre cumpre o combinado. As secas sempre existiram. Quem nasceu no sertão sabe que a chuva é uma promessa que o céu não assina em contrato. Em alguns anos, chove bem. A roça vai, o açude enche, o gado engorda, a feira fica mais movimentada, as lojas vendem mais, as crianças chegam mais gordas na escola. Mas em outros anos, e esses anos parecem se repetir com uma crueldade calculada menos a chuva. Não vem? Ou vem pouco, ou cai em 2 semanas e some por 8 meses. E quando a seca bate de verdade, o sertão mostra que ele não foi domado, que ele apenas tolerou a presença humana por um tempo.
o açude baixa, o pasto some, o gado começa a morrer. Os homens saem de manhã cedo e voltam à tarde com a expressão vazia de quem foi conferir. Um prejuízo que já sabia que ia encontrar. As mulheres fazem as contas em voz baixa na cozinha e chegam sempre no mesmo resultado. Não vai dar. Mesmo assim, por muitas gerações, o povo ficou, porque onde você vai? Quando o único lugar que você conhece é aquele porque o que você faz quando sua família está enterrada naquele chão e sua história está marcada nas paredes daquelas casas, você fica, você se vira, você pede a São Francisco, a Nossa Senhora, a Padre Cícero, a qualquer santo que esteja de plantão, que mande um pouco de chuva, e você espera. E esperar, no sertão, é uma forma de resistência que não aparece em nenhum livro de heroísmo, mas que é tão corajosa quanto qualquer batalha. Essa cidade esperou muitas vezes, e em muitas dessas vezes, a chuva acabou vindo. A vida voltou. As pessoas que tinham ido embora provisoriamente voltavam trazendo um dinheiro da cidade grande que ajudava a recomeçar. E o ciclo continuava. Duro, incerto, mas continuava. O problema foi quando o mundo lá fora começou a mudar mais rápido do que o sertão conseguia acompanhar. Quando a modernidade chegou, não aqui, mas nas cidades grandes, e mandou um recado que ninguém pediu. Você não precisa mais plantar no semiárido. Você pode trabalhar numa fábrica em São Paulo. Você pode ter um salário fixo. Você pode ter água encanada todos os dias. Você pode ter uma vida que não depende da chuva. E muita gente foi. E a cidade, aos poucos, foi ficando menor, mas nem todo mundo foi embora. Alguns ficaram. E esses que ficaram carregam dentro deles uma versão dessa cidade que já não existe mais, menos como se fossem museus vivos, com as paredes cheias de retratos que mais ninguém vai ver. Se eles forem embora também, Dona Conceição tem 83 anos. Nasceu aqui, criou 8 filhos aqui, enterrou o marido aqui e diz, com uma voz que não deixa espaço para nenhuma dúvida, que vai morrer aqui também. Ela senta na mesma cadeira de palha que o marido comprou na feira 45 anos atrás. A cadeira está mais remendada do que original, mas aguenta. Como ela... Quando perguntam para Dona Conceição como era a cidade antes, ela não responde de imediato. Ela olha para a rua, fica uns segundos em silêncio e aí começa a falar. E quando começa, é difícil parar. Ela fala da época em que essa rua tinha movimento, em que as crianças brincavam de noite na calçada porque as mães podiam ver de casa, em que todo mundo se conhecia, não só pelo nome, mas pela história. Você sabia quem era o pai de quem tinha brigado com quem estava passando por dificuldade, quem tinha acabado de perder um filho. Ninguém estava invisível, ninguém estava sozinho se não quisesse. Ela fala da padaria que ficava a 2 casas dali, do padeiro que acordava às 3 da manhã para ter o pão pronto quando a cidade acordasse, do cheiro que tomava a rua inteira, das crianças que iam buscar o pão cedo antes da escola, com uma sacolinha e um trocado que a mãe tinha separado na noite anterior. Ela fala que muita gente comprava fiado, que o padeiro tinha um caderninho onde anotava quem devia, e que quando chegava o fim do mês, a maioria pagava, mas quando não pagava, ele esperava mais um mês, sem reclamar, porque era assim. A padaria fechou, o padeiro morreu, os filhos foram embora, a casa ficou vazia por anos, até desabar. Numa chuva forte, ela fala isso sem chorar, com uma serenidade que não é indiferença menos. É uma serenidade construída ao longo de 83 anos de aprender que a vida tira e não pergunta antes. Que o melhor que dá para fazer é guardar, bem dentro do que você tem, para que quando tirar, pelo menos a memória fique. Já seu Antônio tem 76 anos. E passou a vida inteira no campo. Trabalhou na roça desde os 8 anos. Não por escolha, menos por necessidade. A família era numerosa, a terra era pouca, e cada par de mãos a mais fazia diferença na hora da colheita. Ele aprendeu a ler tarde, num projeto de alfabetização que passou pela cidade quando ele já tinha mais de 30 anos, e conta isso com um orgulho diferente. O orgulho de quem chegou atrasado numa festa importante e ainda assim aproveitou. Quando fala da cidade, seu Antônio fala de trabalho, de como a vida aqui era dura, mas tinha uma dignidade que ele não encontrou quando foi tentar a sorte em outro lugar. Por 2 anos, ele voltou e diz que a maior besteira que fez foi ir, e a melhor decisão foi voltar. Ele
Fala da roça com um carinho que beira o amor, da terra que ele conhece palmo a palmo, de saber onde a água fica mais perto da superfície depois da chuva, de saber como o vento muda antes da chuva chegar, de como as aves se comportam diferente quando o tempo vai virar. É um conhecimento que não está em nenhum livro e que não tem como ser ensinado. Em sala de aula, menos só se aprende vivendo, errando, prestando atenção durante décadas. Ele tem uma tristeza específica quando fala dos jovens, que foram embora. Não porque foram menos. Ele entende o porquê, mas porque foram sem levar esse conhecimento. Porque ninguém quis aprender antes de ir. Porque um dia esse saber vai acabar junto com a geração que o carrega. E aí ninguém vai saber mais como aquela terra se comporta, o que ela precisa, o que ela oferece quando é tratada do jeito certo. E tem a professora Marlene, 70 anos, que ensinou nessa cidade por quase 4 décadas, que viu gerações inteiras passarem pela mesma sala de aula, menos literalmente a mesma, com as mesmas carteiras que rangiam do mesmo jeito. E que ainda hoje, aposentada, recebe alunos que passam para visitar quando voltam à cidade. Ela tem uma visão diferente da cidade, uma visão de quem acompanhou a transformação de dentro para fora. Ela lembra dos anos em que a escola era cheia, em que tinha lista de espera para entrar, em que era preciso fazer 2 turnos, porque não cabia todo mundo. Ela lembra da última turma que se formou antes de a escola começar a encolher. Ela lembra do ano em que pela primeira vez não foi preciso fazer turma dupla, porque as crianças eram poucas o suficiente para caber numa sala só. E ela lembra do dia em que a escola foi fechada. Não com uma cerimônia, não com um discurso, com um papel enviado pela Secretaria de Educação, dizendo que a partir daquele ano, as crianças do município seriam transportadas para a escola da cidade maior. Ao lado, que era mais eficiente assim, mais econômico. A escola ficou de pé. As carteiras ainda estão lá dentro. Mas as crianças não voltaram. Essas histórias não são casos isolados. São a regra nesse tipo de cidade. E ouvir elas uma atrás da outra cria uma sensação estranha, menos de que você está dentro de algo que está acabando e que, se não registrar agora, vai desaparecer sem deixar rastro, como se a cidade inteira fosse uma fotografia que está desbotando e que você chegou tarde demais para impedir. Mas ainda há tempo de olhar antes que suma por completo. Não dá para contar a história de uma cidade do sertão sem falar da seca. Tentar fazer isso seria como contar a história de um náufrago, sem mencionar o mar. A seca não é só um fenômeno climático aqui, é uma personagem, talvez a personagem mais importante de todas. Ela chega sem avisar formalmente. O sinal é a ausência, a chuva que não veio em novembro quando devia vir. Dezembro passando seco, janeiro igual. E aí o homem do sertão olha para o céu com aquela expressão que quem viu sabe identificar de longe, não é desespero. Ainda não é uma avaliação, uma conta sendo feita. Mentalmente, quanto tempo o açude aguenta? Quanto pasto ainda tem? Até quando dá para esperar antes de começar a tomar decisões difíceis? As decisões difíceis chegam antes do que se espera. Primeiro vai o gado mais fraco, vendido a preço de banana antes que morra. E valha menos ainda. Depois vai o restante do rebanho. Porque manter animal sem pasto e sem água é perder dinheiro que não. Depois vai a roça abandonada porque não tem sentido plantar sem chuva, e depois às vezes vai a família. As secas grandes ficam marcadas como datas na memória coletiva do sertão. As pessoas não se lembram de anos, se lembram de secas. A seca de tal época, a seca que durou 3 anos, a seca que matou o açude. São marcos temporais tão definitivos quanto nascimentos e mortes, porque de certa forma são isso. Mortes de roças, de gados, de esperanças, de planos que tinham sido feitos com muito cuidado e que a seca desfez numa estação. Seu Antônio lembra de uma seca específica que aconteceu quando ele era jovem. Lembra como se fosse ontem menos. Esse é o tipo de coisa que não tem como esquecer. O açude da família tinha começado a baixar em fevereiro, em março estava na metade, em abril estava no barro, em maio estava seco. E o açude da família era um açude razoável, daqueles que deveriam durar o ano inteiro, mesmo sem chuva. Os animais começaram a morrer. Primeiro as galinhas,
menos as mais fracas. As mais velhas. Depois as cabras. O cheiro de animal morto no calor do sertão é um cheiro que entra fundo, que gruda na memória junto com a imagem. Ele diz isso e para por um instante. Diz que ainda hoje, quando sente um cheiro parecido, o corpo trava. A família sobreviveu com a ajuda de um programa de emergência do governo que distribuía água em caminhões-pipa. A água chegava quente, com gosto de plástico, e era racionada. Cada família tinha direito a uma quantidade específica por semana, menos o suficiente para beber e cozinhar, não muito mais. Banho era com meio balde. Lavagem de roupa, uma vez por semana, com água mais suja, aproveitada depois para lavar o chão. Mas mesmo assim, nessa época, a maioria ficou. Porque ir para onde, com o que? A viagem custava dinheiro que ninguém tinha. A cidade grande não esperava ninguém de braços abertos. Pelo contrário, recebia o migrante do sertão com olhar desconfiado e salário baixo. E a terra, por mais que tivesse traído dessa vez, era a terra deles. Tinha um umbigo enterrado ali. Tinha avô enterrado ali. Era impossível simplesmente largar. Mas as secas que vieram depois, ao longo das décadas, foram encontrando um povo cada vez menos resistente a ficar, não menos corajoso, menos amarrado. Os filhos já tinham ido para a cidade estudar, já tinham visto que existia outro jeito de viver, já tinham mandado para casa um dinheiro que provou que o salário de carteira assinada era mais certo do que a colheita. E quando a seca chegava de novo, a conta mudava. Antes era impossível ir. Agora era possível. Às vezes, era mais fácil ir do que ficar. E foi assim que cada seca levou um pouco de gente. Não de uma vez, aos poucos. Uma família aqui, duas ali. Às vezes voltavam depois que a chuva voltava. Às vezes não voltavam mais. E os que ficavam iam vendo as casas ao redor fecharem, as janelas apagarem, os quintais crescerem mato. Dona Conceição fala que o mais difícil não foi a seca em si, o mais difícil foi ver os vizinhos irem embora. Porque a seca você aprende a conviver, é cruel, mas é conhecida. O que você não aprende a conviver é com o silêncio, com a casa ao lado vazia, com a calçada, que antes tinha movimento e agora tem apenas o vento passando. Ela conta que certa época, numa sequência ruim de anos secos, foram embora 5 famílias da mesma rua, num intervalo de 2 anos. 5 caças fechadas, 5 histórias que foram junto, 5 quintais que tinham cheiro de comida e ficaram com cheiro de abandono. Ela diz que foi nessa época que a cidade começou a parecer diferente, para ela não só menor, mas diferente na essência, como um tecido que perde fio por fio e vai ficando ralo, transparente, até que um dia você olha e enxerga o buraco do outro lado. A seca não escolhe. Não tem favorito. Ela bate na porta do rico e do pobre com a mesma indiferença. Mas ela não trata os dois do mesmo jeito depois que bate. O que tem reserva, tem dinheiro guardado, tem terra suficiente, aguenta mais. O que vive no limite, aguenta menos. E no sertão, a maioria sempre viveu no limite. Isso não é reclamação. É só a verdade. E a verdade do sertão, quando dita de frente, sem enfeite, é uma das coisas mais pesadas que existem menos e, ao mesmo tempo, uma das mais honestas. Porque o povo que viveu aqui não se ilude, não romantiza, sabe exatamente quanto custa viver onde vive. E escolheu de qualquer jeito. Ou não escolheu menos, nasceu e ficou porque era o único chão que conhecia. Mas essa cidade não é só ausência. Não é só o que foi embora. Há algo que ficou, e o que ficou, ficou com força, com teimosia, com aquela resistência silenciosa que é a marca mais profunda de quem nasceu no sertão. Existe ainda nessa cidade uma padaria, uma só, aberta de segunda a sábado, das 5 da manhã ao meio-dia. Quem a toca é um senhor de 62 anos que aprendeu o ofício com o pai, que aprendeu com o avô. 3 gerações de madrugadas. 3 gerações acordando enquanto a cidade dorme, aquecendo o forno, sovando a massa, controlando o ponto de cozimento com a mão na porta do forno porque nunca comprou termômetro e nunca precisou.
ele não ganha muito. Não ia ganhar mais em outro lugar, talvez, mas ele não foi. E quando pergunta por quê, ele dá uma resposta que parece simples, mas carrega peso. Porque essa padaria é o único lugar que ainda abre cedo nessa cidade. Se ele fechar, quem acorda aqui não tem pão. E isso é pra... Ele conta. Existe a feira menor do que foi um dia, muito menor, onde antes havia dezenas de barracas, hoje há umas poucas, mas ainda há, toda quarta-feira de manhã, umas poucas pessoas chegam com suas mercadorias e montam suas bancas e vendem o que tem queijo, verdura, tempero, farinha, alguma peça de roupa. É uma feira que na superfície parece irrelevante, mas que na prática é o coração ainda batendo de uma tradição que tem mais de 100 anos nessa cidade. Enquanto tiver essa feira, a cidade tem pulso. Existe a igreja, a missa de domingo ainda acontece, com a mesma regularidade de sempre. O padre não é daqui. Vem de uma cidade maior, divide seu tempo entre 3 ou 4 municípios pequenos da região, mas ele vem, e quando vem, a igreja enche. Não, com jovens, poucos jovens ficaram, mas com os que ficaram, com os idosos que foram a essa mesma missa durante décadas e que continuam indo porque é o que os ancora, o que os conecta com algo maior do que a solidão dos dias da semana. Depois da missa, as pessoas ficam na frente da igreja conversando. Isso é tão importante quanto a missa em si. É ali que se sabe quem adoeceu, quem vai receber visita de filho de longe, quem precisa de ajuda, quem encontrou um animal perdido, quem quer vender uma parte da terra. É a praça pública de uma cidade que não tem mais muita praça pública. É o único momento da semana em que o que resta da comunidade se junta. Existe também, numa rua lateral quase escondida, um homem que faz celas, não celas industriais, celas artesanais, do jeito antigo, com couro curtido à mão e costura que leva dias. Ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. A tradição de couro no sertão é antiga como o sertão mesmo. O vaqueiro sempre precisou de boa sela, de boa perneira, de bom chapéu de couro para aguentar o sol e o mato fechado. E esse homem ainda faz isso. Para quem ainda tem gado, para quem vem de fora buscar uma peça especial para si mesmo, talvez como forma de não esquecer quem é. E existe a professora Marlene, que mesmo aposentada ainda dá aula, não na escola, menos a escola está fechada. Mas na sala da casa dela, 2 vezes por semana, ela recebe as poucas crianças que ainda moram na cidade e que não conseguem transporte regular para a escola na cidade vizinha. Ela não recebe por isso. Não faz por obrigação. Faz porque as crianças precisam aprender. E porque, enquanto ela puder ensinar, vai ensinar. Simples assim. Esse tipo de coisa não aparece em nenhuma estatística. Não entra em nenhum relatório de desenvolvimento social. Mas é o que mantém uma comunidade de pé quando tudo ao redor está desmoronando. São atos individuais, pequenos, invisíveis para quem passa de longe menos, mas que juntos formam uma teia de solidariedade, que é, no fundo, a definição mais verdadeira do que é uma comunidade. Dona Conceição planta no quintal, sempre plantou, e continua plantando mesmo com 83 anos, com as costas doendo e os joelhos reclamando. Quiabo, maxixe, coentro, pimentinha, o suficiente para ela e para repartir com os vizinhos, que ainda tem... Ela diz que enquanto tiver terra e tiver semente, vai plantar, porque plantar é um ato de fé. É dizer ao mundo que você acredita que vai estar aqui para colher o que plantou. É dizer que você ainda tem esperança, mesmo quando tudo ao redor diz que não há motivo para isso. Isso é o sertão, não o sertão do folclore, do cangaceiro romantizado e da seca poética que aparece em música de quem nunca passou sede. O sertão de verdade é esse. Um lugar onde a vida é difícil sem romantismo, onde as perdas são reais e pesadas, mas onde a resistência também é real. Onde as pessoas que ficaram, não ficaram porque eram ingênuas, ou porque não tinham escolha. Ficaram porque escolheram, porque decidiram que aquele chão valia a pena, que aquela vida, com toda a sua dureza,
era a vida delas. E esse ato de escolher ficar, quando você poderia ter ido, é talvez o ato de coragem mais silencioso e mais profundo que existe. Existe uma urgência em contar histórias como essa, uma urgência que não é dramática, não é exagerada, menos é matemática. É simples. As pessoas que guardam a memória viva dessa cidade têm 80, 70, 60 anos. Cada ano que passa é um ano a menos de janela. Cada pessoa que vai é uma biblioteca que fecha, com todos. Os livros dentro. E o problema não é que essas histórias sejam menos importantes do que outras. O problema é que elas nunca foram consideradas importantes o suficiente para ser registradas. Nenhum repórter de televisão veio até aqui fazer uma matéria sobre a padaria que ainda abre às 5 da manhã. Nenhum pesquisador veio documentar o artesão de Celas. Nenhum canal de streaming produziu um documentário sobre a professora aposentada que ainda ensina na sala de casa, porque essas histórias não vendem, não geram um clique, não tem conflito suficiente para virar manchete. São histórias lentas, silenciosas, cotidianas. São histórias do tipo que você só percebe o valor quando elas já não estão mais lá para ser contadas. Mas aqui está o paradoxo. São exatamente essas histórias que formam a base de quem somos. A identidade de um povo não está nos grandes feitos, está nos detalhes do dia a dia. Está no cheiro de pão de madrugada. Está no caderno de fiado do padeiro. Está na cadeira de palha remendada 4 vezes. Está na feira de quarta-feira, que teima em acontecer mesmo com metade das barracas que tinha antes. Cada detalhe desses é um fio. E o conjunto de todos esses fios forma um tecido. E esse tecido é a cultura. E essa cultura é o que diferencia um povo de outro. O que diz de onde viemos, o que nos explica para nós mesmos quando precisamos de uma âncora. Perder isso não é apenas uma perda sentimental, é uma perda de substância, é ficar sem chão. Há um movimento crescente, no Brasil e no mundo, de pessoas que perceberam isso, que decidiram que registrar é urgente, que pegar uma câmera, um microfone, um caderno e ir até as cidades pequenas, ouvir os velhos, documentar as tradições, fotografar as fachadas antes que caiam, que isso é uma forma de preservação tão importante quanto salvar um monumento histórico ou uma floresta. Por quê? Memória é patrimônio. Memória oral é patrimônio material. E patrimônio material é infinitamente mais frágil do que pedra e cal, porque não resiste ao tempo sozinho, precisa ser transmitido, precisa ser contado, precisa passar de boca em boca ou de tela em tela até encontrar quem queira guardar. Essa cidade que visitamos hoje vai continuar existindo, com menos gente talvez, com menos movimento, certamente, mas vai existir. E enquanto existir, vai ter alguém como Dona Conceição sentada na cadeira de palha remendada, olhando para a rua e guardando no peito uma versão dessa cidade que o tempo ainda não conseguiu apagar completamente. O que podemos fazer, o que qualquer pessoa pode fazer. É simples ouvir, visitar, perguntar, gravar, escrever, fotografar, compartilhar. Não, deixar que o mundo pequeno do interior vire invisível, porque o mundo grande demanda atenção demais. Porque o mundo pequeno do interior é onde a maioria de nós tem raiz. Mesmo quem nasceu na cidade grande tem um avô ou uma avó que veio do interior. Tem uma memória de infância num sítio de parente. Tem uma receita de família que só funciona com ingrediente que só existe no quintal de quem ficou. Essas raízes não morrem sozinhas. A gente as abandona. E quando a gente se lembra que precisa delas, porque todo mundo em algum momento da vida precisa de uma raiz, às vezes já é tarde demais. A cidade já esvaziou, o avô já foi, a receita se perdeu. O quintal virou mato. Por isso a urgência, por isso a câmera, por isso esse vídeo. Não para chorar pelo que se foi. Chorar não traz de volta, mais para dizer: isso existiu. Esse lugar foi real. Essas pessoas foram reais. Essa vida, com toda a sua dificuldade e toda a sua beleza áspera, foi real e merece ser lembrada. E talvez menos, esse é o melhor que se pode esperar. Talvez alguém que assista a esse vídeo se lembre de uma cidade parecida na família.
e ligue para um parente que ainda está lá e pergunte: como vai? E ouça a história que esse parente tem para contar. E se lembre de que algumas coisas importantes não estão no celular, não estão na internet, não estão em nenhuma plataforma de streaming. Estão numa cadeira de palha, numa calçada de cidade, pequena, esperando ser ouvidas. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade, esse vídeo não foi feito para viral. Foi feito para durar, para que daqui a 10, 20, 30 anos alguém possa voltar aqui e ver como essa cidade era menos e lembrar de que existiu gente que viveu aqui com dignidade, com fé e com teimosia. Se você tem uma cidade assim na sua família, menos uma, cidade pequena, quase esquecida, com alguém que guarda memórias, vai lá. Liga, pergunta. Grava com o celular se precisar. Não deixa para depois, porque depois às vezes não existe. Se esse vídeo tocou em alguma coisa em você, compartilha com alguém que tem raiz no sertão ou no interior. Isso é o maior presente que você pode dar para esse trabalho. Se inscreve no canal, tem muito mais história para contar por aqui. O sertão é grande e ainda tem muito que o mundo precisa ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.